Salve, salve! Meu nome é Wesley Barbosa, eu sou escritor, nascido e criado em Itapecerica da Serra. Eu publiquei um livro de contos em 5 de março de 2016, O Diabo na Mesa dos Fundos, pela editora Selo Povo, do escritor Ferrez. E um livro agora na pandemia, 2020, chamado Parágrafos Fúnebres, pela editora Ficções. E eu vou falar um pouco desses meus dois trabalhos. Então, antes de eu ter um livro publicado, já antes dos meus originais ter chegado às mãos do editor, no caso Ferrez, eu já era um cara que escrevia muito, já lia bastante também. E tinha lá uns contos, que eu escrevia, amassava, jogava fora, Mas nessa época eu estava trabalhando em uma biblioteca de escola, antes de ter conhecido o Ferrez. E nessa época foi que eu tomei contato pela primeira vez com o livro dele, O Capão Pecado, que aí eu fui saber quem ele era de verdade. E algum tempo depois, caminhando pelas ruas da Comendador Santana, eu me deparei com a loja de roupas dele lá, a Undaçu, que é uma confecção que ele desenvolveu na quebrada mesmo. E aí lá eu encontrando o Ferrez, logo imediatamente a gente começou a falar de livros, os autores que a gente lia tinha em comum. E aí eu falei que era escritor e tirei um conto do bolso da minha calça e dei para ele ler. E ele falou que ia levar para casa, ia ler com atenção. E aí todas as vezes que eu colava na Undaçu, eu entregava um texto novo para ele e ele lia. E um dia ele me convidou para tomar um café na padaria ao lado e falou que queria publicar um livro meu no ano que vem. Então, finalmente, em 5 de março de 2016, depois de ter passado por vários saraus, de ter divulgado nas fábricas de cultura do Capão Redondo, enfim, das várias fábricas de cultura onde a gente fazia o encontro de literatura marginal, que o Ferrez sempre convidava um autor para falarmos de livros, etc. Em 5 de março de 2016 saiu este livro, O Diabo na Mesa dos Fundos, que é basicamente, é um livro de contos, o Ferrez define bem, que são fragmentos de vidas, daquelas pessoas que eu encontrava nas ruas. Tem muito texto autobiográfico meu aqui, da minha vida mesmo. E a partir disso eu vou criando, Traz também atrás um prefácio do Ferrez, E tem todo um conceito criado pelo grupo editorial, Que esse risco aqui que vai até meu nome seria a minha visão de mundo, Essa aqui aqui no que vai o título seria a parte da criatividade, e das emoções. E atrás, aqui na hipófise, que seria a parte racional, é a visão do editor, no caso do Ferrez, sobre o meu trabalho. Então é razão e emoção. É um livro muito bem editado, O Ferrez cuidou com muito carinho do meu trabalho, sou muito grato a ele, a isso. E imediatamente que o livro saiu, a gente esgotou a primeira tiragem nas primeiras semanas. E aí depois fizemos uma tiragem de 1.000, que eu fui vendendo ao longo de alguns anos, Alguns anos que eu digo é de 2016 até 2018, que eu fui vendendo subindo e descendo a Rua Augusta, na Praça Roosevelt, nos teatros, falando nas feiras de livros, falando com cada leitor. Então o livro chegou em várias pessoas assim, dessa maneira, até hoje. Agora com a pandemia, no entanto, eu vendo só pelas redes sociais. A pessoa me inscreve lá no inbox do Facebook e ela faz o pagamento via transferência e eu pego os dados dela, endereço e envio por correio. E aí é isso. A Selo Povo é uma editora que foi criada pelo Ferrez em 2009, Ele publicou Cronista de um Tempo Ruim, que é um livro de crônicas dele que ele tinha lá que ele escrevia para Caros Amigos e para alguns outros jornais importantes também. E aí ele teve essa ideia de criar a editora. E aí tanto que os livros eram pequenininhos, eram livros de bolso. Tanto que na época ele lançou outros autores, como a Kátia Sernov,
a Cidinha da Silva, entre outros. E aí quando ele me encontrou, ele falou assim: porra, tava esperando um cara como você chegar aqui pra gente, né, tumultuar. E aí o meu livro foi o primeiro a sair nesse formato aqui, ó. Vale lembrar que nessa época que eu conheci o Ferrez, né, eu vendia DVD e CD pirata na rua. Por isso que quando eu tava caminhando pela Comendador Santana, eu passei lá na loja. E aí, né, nesse ano o Ferrez foi publicar um livro lá na Alemanha, né? Um livro dele que tinha sido traduzido, Deus Foi Almoçar, né? Que é um romance. E eu continuei fazendo as minhas coisas, né? Lendo e escrevendo, né? Tava dando continuidade à escrita do Diabo na Mesa dos Fundos, que deve ter demorado, assim, em torno de 6 meses. E aí, para falar das influências, né, que eu trago na minha escrita, eu inclusive escrevi um texto que eu escrevi faz pouco tempo, que eu vou ler ele agora, que tem o título de Os Anos 90. E diz assim: quando eu tinha 11 anos, escutava o CD Sobrevivendo no Inferno. E aquilo fazia com que eu viajasse um pouco e me reconhecesse nas letras de rap dos Racionais MCs. Naquela época nós não tínhamos televisão em casa. Apenas um rádio velho onde minha mãe ouvia o programa Carta da Saudade do Eli Correia, em que as pessoas enviavam cartas e ele lia no meio da programação dizendo no final: que saudade de você. Eu achava legal o ar misterioso do programa. Depois saía para a rua e ia soltar pipa com os moleques da vizinhança ou brincar de carrinho de rolimã. Naquela época já vi uns caras encostados na viela, vendendo uns bagulhos estranhos e olhando para os lados. Sempre que a polícia baixava na favela, os caras saíam correndo, deixando de lado alguma trouxinha com drogas ou dinheiro dentro. Uma vez vi o corpo de um homem estendido no chão da rua, todo ensanguentado e com a boca inchada de tanto apanhar. Era um neguinho que tinha vacilado com o corre e levou um salve da bandidagem. Os trombadinhas de varal, vira e mexe, eram encontrados mortos lá perto do campão, onde a rapaziada costumava jogar bola. Eu tinha medo de um dia minha mãe me encontrar daquele jeito, com a boca cheia de formigas sem nem ter completado 15 anos. O rap era música de bandido, diziam, e Fórmula Mágica da Paz se escutava em todos os barracos da favela. As ruas de terra foram sendo asfaltadas, e sempre tinha esse ou aquele espertinho a fim de se candidatar a vereador. Os postos de saúde não funcionavam direito. Se você ficasse doente, precisava ir de ônibus até a cidade e lá esperar 1, 2, 3, às vezes até 6 horas para ser atendido. Comecei a pichar nas paredes com a molecada do bairro. Fazíamos gangues e tocávamos o terror. Embora nessa época nenhum de nós usasse drogas pesadas, gostávamos de tomar corote de sabor atrás da escola e mexer com as meninas que davam mole. Muitos desses amigos morreram cheirando cocaína, outros arranjaram um trabalho, constituíram família, ou apenas não tive mais notícia deles. Na memória fica minha roupa remendada, talvez ganhada do patrão da minha mãe, ou comprada em algum brechó local. Era foda ir sempre com a mesma roupa para a escola. Lá um dia eu disse à professora que ia ao banheiro, mas a verdade é que eu estava de saco cheio da aula de matemática. Quando vi a porta da biblioteca entreaberta, dei o meu jeito de entrar ali, livros por toda parte. Eu nunca havia visto aquilo. A dona Glória vivia falando pra gente que sem estudo nós não seríamos nada. No entanto, ela só sabia passar aquelas matérias chatas, escrevendo números complicados na lousa. Coloquei um livro dentro da calça e saí dali rapidamente sem que ninguém percebesse. A Odisseia de Homero, assim como as letras de Sobrevivendo no Inferno, me fazia esquecer um pouco a realidade morando em frente a um lixão. Vários traficantes em volta, jovens morrendo por nada, mulheres engravidando antes da hora e sei lá eu mais o que. Aquilo se tornara um vício na minha vida. E todas as vezes eu dava um jeito de ir naquele lugar mágico, conversar com as almas antigas dos escritores. As pessoas insistem em me perguntar como eu comecei a escrever e a ler. Eu acho que as paredes fazendo pichação foram os meus primeiros cadernos. Aqueles programas do rádio, a música e o esbarrão com a biblioteca, minhas maiores influências. Então eu diria que para um escritor periférico, escrever é como se fosse assassinar um acadêmico por dia, né? Porque você tem que escrever, você tem que editar, você tem que divulgar e, e você não pode ficar parado esperando que alguém faça por você, né? Você tem que ir lá e fazer. É muito como do movimento punk, né? Inclusive tem um novo autor da Selo Povo, né? O Valo Velho,
que acabou de lançar, né, My Way, a Periferia de Moicano, e fala muito disso também. Mas esse conceito marginal é um conceito que eu gosto muito de estar inserido dentro desse, desse estilo, né? Porque também é um estilo, sem querer ser empolado, né? Dizer diretamente aquilo que está sendo dito nas ruas, dentro dos ônibus, dos trens, né? E é tudo aquilo que eu, como observador, como autor, presencio. Então a minha literatura, ela não é só isso, ela é viva, né? Ela é o que eu vejo, né? A literatura ela muda também, mas nesse sentido literatura marginal é isso para mim. Então escrever é uma luta diária também, né? Porque às vezes o autor periférico ele tem que trabalhar, né? E da onde que ele vai tirar tempo para poder escrever? Às vezes no horário de almoço ele vai lá, escreve alguma coisa, de repente num guardanapo, né? Alguma anotação, como eu já fiz muitas vezes. Mas agora com a chegada da pandemia eu escrevi sobre o Covid-19 dentro do sistema carcerário e publiquei este livro aqui, Parágrafos Fúnebres, que é uma edição pela Ficções Editora, né? Que é do Alonso Álvares, que foi o primeiro editor também a ter uma livraria aberta nas madrugadas paulistanas. E é um livro que ele já está circulando entre as pessoas, muita gente me escrevendo, falando do livro, estou muito feliz com isso. E eu já tenho também um romance pronto que eu vou publicar no que vem, que é um romance que eu não posso falar o título ainda. Mas é isso. Quem quiser conhecer o meu trabalho, só me inscrever lá no direct do Instagram, que é @barbosaescritor. E eu vou deixar nos comentários, né? Vou pedir pro pessoal deixar os meus contatos para quem quiser me seguir lá. Valeu, axé, é nóis.